hoje o tema está muito bom, porque hoje a gente vai falar sobre será que é possível ser promovido em uma empresa tradicional, numa empresa familiar? É viável passar por essa experiência? É factível fazer isso acontecer? Sim ou não? Você já imagina a resposta para quem já está aqui, já sabe mais ou menos o que eu vou responder, mas como é que a gente faz isso acontecer? Então vamos lá. Como é que começou essa história que a gente está vindo aí desde segunda-feira até agora? Qual é o grande objetivo dessas lives que a gente tem feito e como é que você se beneficia delas? A gente começou as lives na segunda-feira. Para quem já acompanha o nosso canal aqui antes, desde o ano passado, sabe que no ano passado, em outubro, a gente começou o que a gente chamou de Papo FM. O Papo FM é um projeto que a gente realiza todas as semanas. Então, toda quinta-feira, 19h03, toda sexta-feira, 8h08 da manhã. Então, oficialmente, hoje, nesse horário, é o dia que a gente efetivamente está lá junto. E qual era o grande objetivo do Papo FM? Trazer estratégias de carreira. Então, ensinar você a conseguir a promoção, conseguir chegar nas condições ótimas para ser promovido dentro da empresa. E isso baseado nas histórias que a gente tem de sucesso em 4 meses. E aí, baseado em vários cases que a gente tem. Oi, Ludmila! Então, tá bom, tá ruim, né? Pois é uma pena que a gravação aqui vai ficar ruim. Eu fico arrasada, porque depois a gravação fica ruim aqui no YouTube e eu fico com a gravação ruim pro resto da vida. Eu vou até pedir um help aqui do meu marido pra gente colocar... Ixi, eu também não vou conseguir. Eu ia tentar colocar aqui no cabo a internet para poder funcionar. Mas aqui no Instagram tá boa, né? É estranho o YouTube tá ruim, porque ambas estão usando a mesma conexão. Então, assim, não tem muito porquê a gravação tá ruim aqui. Mas tudo bem, vá para lá, Ludmila. O importante é você ver num lugar que fique bom para você. Eu fico meio revoltada porque isso significa que eu vou perder a gravação. Oi, Ludmila, pronto, chegou aqui no Instagram, né? Aqui tá bom, né? Gente, só me falem, porque se aqui também estiver ruim, porque aí o Instagram eu realmente não consigo ver. O YouTube eu consigo ver quando ele tá dando algum tipo de bug, mas o Instagram não. Depois é que eu descubro. E aí, então, fazer o Papo FM, o objetivo era ensinar a promoção. E essa semana, quando a gente começou, seja bem-vinda por aqui, Ludmila. E como a gente começou o ano, e efetivamente, quando eu acho que a grande resolução de início de ano é a gente pensar que a gente vai ser mais saudável e que a gente vai conseguir chegar comer bem e ir para academia e visitar os nossos amigos e conseguir ser promovido. Eu acho que a gente no início do ano a gente coloca um monte de meta ali audaciosa, né, para conseguir alcançar. Então, o que eu resolvi fazer? Já que o início de ano é a época oficial para a gente começar a pensar em questões ligadas à carreira, à vida pessoal, nada melhor do que a gente começar, então, com uma boa estratégia de carreira. E foi daí, então, que eu lancei a Semana Sua Carreira no Topo. O que é a Semana Sua Carreira no Topo? Semana Sua Carreira no Topo vai ser do dia 25 ao dia 29 de janeiro, ou seja, começa daqui a 2 semanas, e eu vou falar lá um passo a passo para você ser promovido em 4 meses a uma posição de liderança. E aí, para falar dessa semana, a gente, então, decidiu fazer uma série de lives de aquecimento, começando na segunda-feira. E essas lives de aquecimento, como essa daqui que vocês estão assistindo, são lives para preparar você para essa semana. Então, reflexões sobre oportunidades que podem alavancar a sua carreira e também obstáculos que você vai viver no meio do caminho. Então, ontem a gente falou sobre uma oportunidade, como encantar a diretoria e ser promovido por conta desse encantamento. Hoje, o nosso objetivo é falar sobre é possível ser promovido em uma empresa familiar ou uma empresa tradicional? E por que eu trouxe esse tema para hoje, né? Esse tema de obstáculo? Porque muitas pessoas, muitas mesmo, ao longo da nossa trajetória, e principalmente depois que a gente veio aqui para o digital,
tem me perguntado muito sobre isso. Sobre, Lilian, mas eu não consigo ser promovido porque a minha empresa é tradicional. Lilian, eu não sei o que eu faço porque a minha empresa é tradicional. E aí, nessa reflexão de ser uma empresa tradicional, eu tenho visto que várias pessoas estão perdendo a oportunidade de se posicionar. E para cada situação tem uma estratégia diferente. Então, como eu já comentei com vocês, para cada caso é um caso. Então, não dá para a gente falar assim, ó, segue esse padrão que faz exatamente o que o fulaninho fez porque vai dar certo para você. Isso não é real. Para cada pessoa, você vai ter mais ou menos resultado. Então, para cada pessoa, para cada situação. Então, meu objetivo aqui é trazer para vocês essa clareza. E isso tudo para preparar vocês efetivamente para a semana Sua Carreira no Topo. E aí, na semana Sua Carreira no Topo, no passo a passo, é onde você vai pegar tudo que a gente falou aqui essa semana e condensar em um conteúdo para você levar para o seu dia a dia. Não que aqui você já não esteja levando, mas ali, realmente, na semana Sua Carreira no Topo é para potencializar. Se você está aqui e você ainda não se inscreveu, o link está na bio do Instagram. Então, é só ir lá na bio, vai ter o link. E aí, a gente vai falar exatamente sobre isso, Paula, porque eu vou começar por aí. Então, segura 2 minutinhos, que é exatamente esse o ponto que eu quero te trazer. Porque existe realmente muita dúvida sobre o que seria uma empresa tradicional. Então, excelente, tá? Pode deixar que eu já vou responder isso. E hoje, antes do último recado, hoje a gente também começa as nossas lives de mentoria. E aí a gente vai fazer as nossas mentorias de carreira e mentoria de LinkedIn. Como é que vai funcionar, gente? Vocês estão escutando a longe, assim, um gato? Que eu tenho, os gatos estão meio revoltados, eu acho que eu tô trancada hoje aqui e eles querem entrar, né? Também, né? Tem ar-condicionado, né? A vidazinha é melhor do que a vida no calor. Mas só que hoje eles estão lá fora, coitados, não estão podendo ficar comigo. E a gente começou, então, as mentorias hoje. Vai ao ar a primeira mentoria às 8h30 da noite. Como é que funciona essa mentoria? Eu selecionei hoje 2 perfis. E aí, Fernanda, eu quero falar com você sobre isso. Eu selecionei 2 perfis hoje que eu vou analisar o LinkedIn. Ou seja, eu vou olhar lá o perfil do LinkedIn e vou dar insight sobre como que a pessoa pode fazer para potencializar o resultado dela lá no LinkedIn. Amanhã, às 8h30 da noite, eu vou voltar, e aí amanhã é uma orientação de carreira. Então, a pessoa vai ficar ao vivo comigo, vão ser 2, provavelmente, pessoas que eu vou avaliar, ainda estou decidindo, mas provavelmente vão ser 2, e nessa avaliação, a gente vai, então, trazer uma orientação propriamente dito de carreira, e essa pessoa vai estar ao vivo comigo na hora, para que ela possa trazer a questão dela para mim, e eu possa, consequentemente, trazer o que ela pode fazer, né? Uma mentoria ali aberta. Então, o que é legal hoje? Estejam aqui às 8h30, porque ainda que você nem sabia da mentoria, ou ainda que você não tenha sido selecionado para estar hoje na mentoria de LinkedIn, várias coisas que eu vou trazer vão servir também para você. Então, você não precisa ser a pessoa a ser avaliada. Tem muito benefício em estar ali no processo e ouvir. Eu tinha travado, gente, mas voltei? Então tá bom. Então, vale muito a pena estar ali no processo, tá? E a orientação de carreira, a mesma coisa. E aí, Fernanda, só para te dar um recado, você acabou colocando que você não ia ter disponibilidade, e como um dos critérios é ter disponibilidade para estar aqui, você acabou não preenchendo o resto do processo. Então, vai ser sempre 8h30 da noite, tá? Oi, Carol! Que bom ter você aqui! Mira, é Mira? Me fala aí se é Mira, só para eu saber. E quem tá no YouTube, se tá achando que a gravação tá muito ruim, quiser ir lá pro Instagram, pelo visto no Instagram tá funcionando bem. Então vocês podem migrar para lá. Bom, recados dados, a gente, para participar da mentoria amanhã, tem um post meu no Instagram, então o post está com todas as informações de como que você faz para conseguir ser chamado, e não vai ser só essa semana. Então tá bom. Então depois preenche de novo colocando que você tem disponibilidade, porque tem outras perguntas na sequência. Aí você preenche para mim, tá? Eu não escolhi ainda de amanhã todo mundo. Na verdade, eu escolhi uma pessoa, mas tem uma em aberta, tá? Para hoje, para o LinkedIn, eu escolhi 2 pessoas, mas eu vi que você ia até
Ah, não, você acabou não preenchendo no final, então não sabia qual que era. Pode preencher sim, tá? Porque eu ainda vou escolher para amanhã. Então ainda dá tempo de preencher. E também a gente vai ficar 3 semanas. Então não vai ser só hoje e amanhã. Vão ser todas as quintas e sextas-feiras, 8h30 da noite, tá? Então vocês vão poder participar aí nas próximas. Então quem não estava sabendo pode pegar e se inscrever, mas principalmente se inscrevam na Semana Sua Carreira no Topo, porque realmente vai ter muita informação bacana para vocês. Então, vamos lá para o conteúdo, gente, porque hoje eu vou ter que terminar no horário para dar tempo da gente seguir para a mentoria lá de análise. Tema de hoje, então, para quem já está aqui, vamos só relembrar, tem um PDF, quem está inscrito na Semana Sua Carreira no Topo recebe esse PDF amanhã, e esse PDF tem uma senha, então já vão pensando aí ao longo da live, vamos pensando qual vai ser a senha de hoje, e aí quem tem a senha consegue desbloquear, e esse PDF é um resumo do que a gente falou aqui, e também algumas reflexões para você usar, para você na carreira. Tema de hoje: é possível ser promovido a líder, ou seja, é possível ser promovido a um cargo de liderança em uma empresa familiar ou tradicional? E eu quero começar com uma provocação para vocês no que vocês acreditam, se é possível ou não é. Enquanto vocês vão respondendo, eu quero trazer justamente a pergunta da Paula, né? O que é uma empresa familiar e o que é uma empresa tradicional? E eu quero trazer esse alinhamento porque a gente acaba achando que determinadas empresas tradicionais são tradicionais, na verdade elas não são, assim como a gente acha que algumas empresas são familiares, quando na verdade elas não são. O que significa ser uma empresa familiar, gente? Uma empresa familiar não é necessariamente uma empresa que foi concebida por alguma família, porque eu posso ter tido uma empresa familiar, mas ela se profissionalizou ao longo do tempo, ou seja, ela foi lá familiar, tinham lá os parentes trabalhando, depois ela foi evoluindo, e à medida que ela foi evoluindo, as pessoas da família foram saindo, e ela foi se profissionalizando, ou seja, trazendo pessoas de mercado, e hoje ela é composta por pessoas majoritariamente de mercado, e nas posições estratégicas a gente não encontra mais a família. Nesse caso, não é mais uma empresa familiar. Oi, Claudinha, boa noite. Então, sempre pensa dessa forma. Uma empresa familiar, ela é criada por algum membro da família, seja uma pessoa, então eu posso transformar em algum momento a minha empresa em uma empresa familiar, se eu trouxer pessoas da minha família para começar a ocupar cargos da empresa. Mas não é qualquer cargo, é essencialmente os cargos estratégicos, ou seja, as posições de diretoria e as posições de gerência. E eu trabalhei numa empresa familiar. Essa empresa tinha 10 mil funcionários, então ela tinha ali uma estrutura bem grande já, porém, nessa estrutura, a maioria das pessoas que estavam numa posição alta eram da família. Então, você tinha ali o neto, o filho do fundador, o tio, o irmão, os primos. Então, ali, em todo o corpo diretivo da empresa, praticamente eram membros da família. Não eram só membros da família, mas tinha muita gente como membro da família. E aí, nesse caso, a gente pode entender que essa é uma empresa familiar. Então, cuidado só para não pensar que uma empresa que já se profissionalizou, ou seja, que tem ali um fundador, tem uma história, mas hoje em dia ela já está muito mais pulverizada, é uma empresa familiar, ela não é. E o que é uma empresa tradicional? Porque quando a gente pensa numa empresa tradicional, muita gente associa tempo. Então, essa empresa tem muito tempo, logo ela é uma empresa tradicional. Então, qualquer empresa com mais de X anos de existência é uma empresa tradicional, e isso não é verdade. Uma empresa tradicional, ela tem uma relação muito mais forte com a cultura da empresa do que necessariamente com a empresa propriamente dito. Então, vamos lá.
O que seria uma empresa tradicional, né? É uma empresa que tem dentro da sua cultura uma cultura que privilegia hierarquia e estruturas verticalizadas. Então, o que significa isso, né? O que significa ali uma estrutura verticalizada? O que significa uma estrutura mais hierárquica? Então, você tem ali numa estrutura muitos cargos, se a gente for pegar ali pegar as referências que a gente tem de mercado, de empresas muito tradicionais, eu estou falando de empresas que têm... Olá, boa noite! Eu estou falando de empresas que têm hoje por volta de 9 cargos acima, então eu estou falando ali de analista, coordenador, depois você tem normalmente 3 níveis de gerente, e 3 a 4 níveis de gerente, mais 3 níveis de diretoria para chegar ao CEO. Então, eu tenho uma estrutura que a gente chama de muito verticalizada, porque eu tenho várias alçadas de promoção ali para conseguir escalar. E quando eu viro gerente, não necessariamente eu já virei o gerente da área. Eu posso ter virado um gerente júnior e depois eu vou subir nessa escala para uma próxima gerência, ou eu não vou subir nessa escala de gerência júnior, pleno e sênior, né, que são termos de RH, mas eu vou subir para uma escala de, eu começo com um gerente operacional, depois eu vou para gerente de, sei lá, de algum outro nome, enfim, depois eu vou para gerente executivo, depois eu vou para diretoria. Então, às vezes, tem uma série de nomenclaturas e aí coloquem isso na cabeça. Uma empresa muito verticalizada, ela tem, na sua maioria, 9 cargos, tá? E não tem a opção de como eu te conheci no outro formulário que tem, né, Fernanda? Verdade, né, na faculdade, verdade. Tinha que ter uma opção outro para você colocar na faculdade. É verdade. Então, pensa o seguinte, aí, ok, mas aí, se eu vou pensar que uma empresa tradicional é única e exclusivamente uma empresa verticalizada. E aí a minha empresa, eu acho que ela é uma empresa tradicional, mas ela não tem 9 estruturas ali de cargo. Bom, vamos lá, tem uma segunda opção. A maioria, vamos por mim, a maioria das empresas tradicionais tem essa estrutura de 9 cargos na vertical, mas existe uma segunda, que é uma empresa que a gente chama de empresas centralizadas. Então, existem ainda empresas que estão muito focadas na parte centralizadora. Então, vamos lá, como é que funciona isso? E aí, aqui eu estou falando de empresas talvez até pequenas e médias, porque você não tem, numa empresa pequena e média, tanta oportunidade para fazer essa verticalização, mas em contrapartida, você tem um outro cenário, que é a centralização de poder. O que é essa centralização de poder? Como o nome já diz, eu não consigo eu não tenho a autonomia para tomar determinadas decisões. Então, qualquer decisão que envolva dinheiro, que envolvam novos projetos, que envolvam que envolve alguma nova característica da empresa ou alguma tendência que pode impactar o resultado de negócio, eu não tenho autonomia. Então, consequentemente, eu tenho que pedir autorização e, normalmente, numa empresa tradicional, não é eu pedir para o meu superior, ou seja, não é eu falar com o meu coordenador, eu falar com o meu gerente, aí ele vai aprovar. Não é assim que funciona. Na verdade, para eu conseguir essa alçada de aprovação, eu tenho que falar com o meu coordenador, aí o meu coordenador vai falar com o gerente, que vai falar com o diretor, que vai falar com o CEO, e aí vai aprovar e vai descer tudo de novo. Então, existem empresas que ainda funcionam nessa estrutura, ainda que a gente esteja num momento que viver essa estrutura é quase um suicídio corporativo. Mas muitas empresas ainda são assim. Então, sempre leve em consideração que uma empresa tradicional, ou eu tenho uma opção A, que é uma estrutura centralizadora, a pessoa que está ali em cima, ela tem medo de dar a autonomia para as pessoas, ou eu tenho uma cultura mais verticalizada e aí, consequentemente, eu tenho que ter várias alçadas de aprovação. A gente tem um cliente nosso, já falei aqui algumas vezes deles, que inclusive para qualquer mudança
sobe um documento e esse documento vai sendo aprovado no sistema desde o CEO da empresa até a pessoa mais baixa dentro da esfera. Então, o que acaba acontecendo numa empresa dessa, gente? Quando eu tenho uma empresa que é familiar, eu tenho ali o desafio de ter várias pessoas da família, e aí, naturalmente, gente, faz parte do processo de trabalhar numa empresa tradicional, numa empresa familiar, desculpa. Se entra um parente, ou seja, se vem um parente daquela pessoa, o parente ele vai ter prioridade no processo, porque afinal de contas ele é o parente daquela família. E numa empresa tradicional, eu tenho mais dificuldade de chegar nas esferas maiores. Então, eu tenho mais dificuldade em conseguir falar com o diretor, em conseguir falar com o presidente da empresa, porque são estruturas mais verticalizadas, as pessoas não, elas sentem que elas precisam centralizar o poder. Então, como é que eu penso aqui? Se esse é o mote uma empresa tradicional, e aí, mais uma vez, eu posso ter empresas antigas, ou seja, eu posso ter empresas com 100 anos de existência, com 150 anos de existência, que foram se flexibilizando ao longo do tempo e, consequentemente, pararam de ser essas estruturas tão centralizadoras. Então, hoje a gente atende uma empresa que deve ter agora 183 anos, eu acho que quando a gente começou a trabalhar com eles, eles tinham 180, deve estar agora por aí, entre 183 a 185, nem sei há quanto tempo eles já são nossos clientes, e eles foram se modernizando ao longo do tempo. Então, sim, as pessoas têm a liberdade, elas têm o empoderamento, elas conseguem fazer, elas têm autonomia para fazer as coisas, tem uma estrutura verticalizada, mas, por outro lado, a cultura é uma cultura mais viável. Então, pensa aí na sua empresa se faz sentido, se você tem uma empresa mais de um lado ou mais de outro lado. E aí, vamos lá, gente. Minha pergunta para vocês que estão aqui. Eu sei que a gente tem agora pessoal aqui no YouTube e pessoal aqui no Instagram. Primeira pergunta para vocês. Hoje, vocês acham que a empresa de vocês é uma empresa tradicional barra familiar ou não? Vocês acham que depois dessa explicação a empresa de vocês não é uma empresa tradicional? Quero ouvir aí de vocês para saber direcionar. Lembrando, gente, que para quem está aqui, vocês podem ir mandando perguntas, tá? Não fiquem esperando ficar em silêncio, não fiquem encabulados. Então, me contem aí, vocês acham que hoje vocês estão numa empresa tradicional? Fernanda, empresa tradicional. Também acho. Também acho. Sabendo qual é a empresa, também acho. Legal, Carol. Muito bom. Também acredito que a sua seja mais. Até por conta da essência do negócio, né, Carol? Acho que naturalmente eles têm que deixar mais aberto. Claudinha, tradicional, faz sentido também. Boa. Então, gente, vamos lá. Se a gente tem aqui, ó. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Tradicional, Dalva, tradicional e no modelo que o diretor aprova tudo. Adoro, gente. Tradicional e familiar. É uma maravilha, né, Ludmila? Aqui o seu cenário é um cenário maravilhoso, porque a gente tem tudo ao mesmo tempo. É um desafio, tá? Trabalhar. E a sua é uma empresa tradicional, familiar, grande porte, ô Ludmila? Está cada vez menos tradicional, tem se modernizado. Felipe, boa, que bom. Que bom, quanto mais vai se modernizando, melhor. Ludmila, a Morgana, continuo na dúvida se é uma empresa tradicional ou não. Não existe tantos cargos assim, porém o nível de aprovação segue 100% a hierarquia. Então vamos lá, talvez, ô Morgana, eu entenda que você não tenha tantos cargos, mas por outro lado, você está numa empresa de cultura organizacional tradicional. Então, eu já trabalhei em empresa pequena no início da minha carreira, que tudo tinha que ser passado também para a pessoa. Ninguém tinha autonomia para fazer absolutamente nada. Então, isso também é um estilo tradicional. Por isso que a gente acaba, em vários momentos, pequeno porte, né, Ludmila? Tá, então, tem um desafio de ser pequeno, tem uma vantagem, a gente vai falar sobre isso. Então, Morgana, pensa nesse ponto, tá? E todos vocês que estão assistindo, não é necessariamente
a empresa ter os cargos ou não, porque às vezes ela tem todos os cargos, mas é uma empresa que libera muito na autonomia. Então, olha ali para a cultura. A gente tem alguns insights, então, só para vocês terem aqui mais um elemento, existe um estilo de empresa que a gente fala que são as organizações vermelhas, e essas organizações vermelhas, inclusive, daqui a pouco eu ajudo, Fernanda, que você me chama depois que eu te mando qual é o formulário. E o que acaba acontecendo numa empresa mais tradicional e que a gente chama de organização vermelha? Em vários casos, para eu ser promovido, é como se eu tivesse que fazer parte, digamos assim, de uma gangue, sabe? É como eu tenho que fazer parte ali do grupo para poder ter aprovação, para poder eu ser visto, para eu conseguir ter a liberação. Então, pensa sempre dessa forma. Que bom que eu consegui agora deixar mais claro. Baseado nisso, então, o que é importante a gente começar a levar em consideração? É possível ser promovido, né? É viável a gente conseguir a promoção numa empresa como essa, porém, existem alguns pontos de atenção aqui que a gente precisa considerar e que quando eu estou numa empresa que foi constituída lá atrás por alguém, mas agora já foi sendo atualizada e ela é uma empresa totalmente profissionalizada, então ela já saiu de uma estrutura familiar. Ou, por outro lado, a empresa até tem uma estrutura familiar, mas é uma empresa que passou, então hoje as pessoas estão mais no conselho de administração, ou uma empresa tradicional, mas que contratou muita gente nova para fazer ali, dar aquela oxigenada, e aí, consequentemente, nessa oxigenação, as pessoas que entraram são mais flexíveis. Isso aqui é um cenário. Então, quando a empresa já se atentou a fazer esse movimento de transformação, perfeito, maravilha, vida que segue lá, todo o conteúdo que eu falo é mais do que suficiente para vocês olhar. Não, minto, não é mais que suficiente. Mas o que tem ali já ajuda bastante. Agora, quando a gente está numa empresa familiar, oi, Dayana, quanto tempo? Bom te ver por aqui. Quando eu estou falando de uma empresa tradicional ou uma empresa familiar que essencialmente ainda está dessa forma, a gente precisa ter 2 pontos de atenção que a gente não precisa ter nos outros casos. Primeiro ponto de atenção: essas 2 empresas, a familiar e a tradicional, significa em ambos os casos que existem pessoas nessa empresa que estão há muito tempo nessa empresa. Então, seja porque ele é um diretor, um fundador da empresa junto com a família, então ele construiu aquela empresa do zero, ou numa empresa tradicional, ele entrou lá no iniciozinho da empresa, quando a empresa ainda era pequena, a empresa foi crescendo e ele continuou ali. Então, nesses 2 casos, pensem o seguinte: vamos tentar colocar a gente nessa posição. Então, se imaginem sendo os diretores dessa empresa, se imaginem sendo os fundadores dessa empresa. Você foi lá, construiu tudo e você conseguiu transformar o seu negócio em algo grande. Então, você conseguiu transformar aquele seu negócio pequenininho em algo maior. Numa empresa tradicional, idem, você foi contratado ali quando a empresa ainda estava começando e você, junto com as pessoas ali do início, conseguiu transformar essa empresa numa empresa grande. Aí vem alguém novo que acabou de entrar e essa pessoa que acabou de entrar começa a apontar os erros da área. Então, isso aqui está errado. Isso aqui vocês fazem assim, não pode ser feito. Isso daqui não vai dar certo. Isso aqui, da forma como não vai funcionar. O que acontece quando a gente faz isso? E eu sei que a gente acaba fazendo isso muitas vezes na melhor das intenções, com o objetivo de ajudar, de mostrar que a gente está sendo proativo e que a gente já identificou pontos de melhoria naquela área. Então a gente quer mostrar que a gente sabe identificar oportunidades de melhoria. Só que essas pessoas, elas têm uma história por trás. E essa história, diferente de quando eu tenho uma empresa que foi ali colocada várias pessoas dentro daquela empresa que entraram há 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu estou em vários momentos falando com pessoas que estão nessa empresa há 15 anos, há 20, há 25,
há 30 anos. Então, quando eu falo para essa pessoa que ela está fazendo errado, que a área do jeito que está não vai dar certo, que a forma como foi concebida não vai funcionar, eu, na verdade, sem querer, na maior inocência do planeta, eu tô, de alguma maneira, ofendendo a história dessa empresa. Então, vê se vocês conseguem captar o que eu estou falando. Uma pessoa que está ali há muito tempo dentro daquela empresa, então quando ela entrou, a empresa era mato, não tinha nada. E ela teve que ir lá, junto com as pessoas que criaram aquela empresa, ou junto com a família, construir aquilo ali, fazer aquela rota, fazer a coisa crescer. E aí a gente entra, e aí, para querer mostrar que a gente é bom no que a gente faz, a gente começa a criticar a área dessas pessoas. E aí, no momento que eu começo, é como se para aquela pessoa que está entrando, está ali e já fez, vira um pé na porta. É como se a gente estivesse entrando ali para apontar erros, sendo que a empresa chegou aonde chegou graças a esse posicionamento da diretoria. Graças ao posicionamento das pessoas que estavam ali quando a empresa ainda estava começando. Então, é importante esse ponto de atenção. E o segundo, se eu entendo que a empresa pode se ofender dessa situação, ou seja, ela pode se sentir, o seu gestor pode se sentir criticado, ofendido com algum posicionamento seu, eu preciso abordar as oportunidades de melhoria como uma forma que eu quebre a resistência dele, mostrando para ele que não é uma crítica. E que sim, eu estou trazendo para ele uma oportunidade de perenidade do negócio. Então, aqui, quando a gente pensa num discurso, na conversa, quando eu quero levar para as pessoas, é exatamente uma conversa de perenidade. Então, não é uma crítica, é o que vocês fizeram até aqui. Qual é o mantra que eu tô falando desde segunda-feira? O que vocês fizeram para chegar até aqui não levam vocês para o próximo nível. E eu quero ajudar vocês a manter essa perenidade. O que você fez tem todo o mérito da construção até aqui. E o mundo agora está mudando. E o que eu quero, uma vez que eu vim de fora, que eu traga esse olhar de renovação para que o negócio continue perene. E eu posso dizer para vocês, enquanto empreendedora, o maior objetivo de um empreendedor é conseguir fazer com que a empresa se mantenha viva. O maior objetivo de uma família é que a empresa exista pós a família, que a empresa possa, de alguma maneira, se profissionalizar, ela possa levar adiante a história dela sem ter que ficar com a família, que a família possa fazer parte do processo, mas que ela não seja mais tão dependente assim. Deixa eu ler aqui. Ludmila, só de você falar fico angustiada porque eu preciso amadurecer muito para começar a apontar os erros desses dinossauros. Por isso estou aqui acompanhando o seu trabalho para me iluminar. Que bom. Merece repetir esse seu código aí. Manda de novo. Conversa de perenidade. É isso aí, exatamente. E você acha hoje bastante confiança nessa palavra oxigenação no processo da matriz. Boa, então vamos ver se aí é o objetivo deles. Estão pensando por esse caminho, gente? Se eu tenho que ter esse discurso, a postura que eu tenho tem que ser uma postura de contribuição. E aí, lembra que na nossa live de ontem, eu falando das características para você encantar a diretoria. Lá nas características, então é importante para quem recebeu o PDF de ontem e destravou, né? Pode olhar lá que a gente colocou os assessments para poder preencher, as perguntas lá para você fazer. Olha lá para aquelas características de ontem e pensa o seguinte: se eu quero ter uma postura de contribuição, para eu ter uma postura de contribuição, a minha postura de contribuição para a empresa, para uma empresa tradicional, para uma empresa familiar, ela é ainda mais interessante quando eu falo
de todas as discussões ligadas à inovação, ligadas a, olha só, vamos manter isso que vocês fizeram aqui, incrível, maravilhoso, e a gente ainda vai adicionar. Então, eu não estou criticando o que você construiu até aqui, eu estou adicionando para gerar mais valor. Então, nunca criticando o que aconteceu. E um ponto importante que, para todas as empresas, é importante da gente ter, olhando para esse ponto de atenção, como que eu reverto esse ponto de atenção? Em todas as empresas é importante ter esse ponto. Porém, em empresa familiar e empresa tradicional, eu arrisco a dizer que sem isso você não consegue ter nada, que é confiança. Se você não tiver uma posição de confiança nessa empresa, se a pessoa, se o familiar, se a empresa que é mais tradicional não perceber que ela pode confiar em você, para entregar as coisas, ela não vai entregar. Simples assim. Por quê? Vamos lá, vamos pensar do outro lado, vamos pensar nas empresas que normalmente a gente fala que são as empresas mais abertas, todo mundo ali entrou, tem um tempo específico de empresa, mas ninguém tem tantos anos, ninguém construiu uma área ali do zero, nem nada disso. Quando eu entro ali e essa pessoa me dá uma tarefa, o que ela no final é o resultado dessa tarefa. Então, todo gestor, para te promover ao cargo de coordenação, ao cargo de gerência, ou você chegar a uma promoção à diretoria, entregar resultado é o essencial. Isso é básico, isso é o mínimo esperado. Entregar o resultado pelo qual você foi contratado. A gente também já falou aqui que só entregar o que você foi contratado para fazer não é o suficiente. Então, você precisa também ir além. Só que aqui, quando a gente fala de uma empresa que as pessoas têm muito tempo de casa, e quando eu falo de uma empresa que é mais centralizadora, ou uma empresa que tem uma estrutura familiar, aqui a base da confiança, ela se torna ainda mais impactante. Por quê? São pessoas que estão lá há muito tempo, se conhecem, sabe, viraram amigos de tanto tempo que estão ali. Então, eles já sabem, eles já confiam naquelas pessoas que estão ali há tanto tempo quanto eles. E aí fica mais fácil para eles ficarem ali no clã. Entende? Que às vezes essas empresas tradicionais, uma das características de uma empresa tradicional, que a gente chama de vermelha, é você ter esses clãs, esses públicos, esses nichos fechados, que quando eu entro de fora do mercado ali, eu tenho até dificuldade de me inserir. Parece que a empresa me contratou, mas ela não estava muito interessada em ter alguém novo. E não é que ela não estivesse interessada em ter alguém novo, é porque ela simplesmente não se sente confortável, porque a base de confiança, então, ela tem um misto ali de querer uma pessoa nova para oxigenar o ambiente e, ao mesmo tempo, ela não quer essa pessoa nova porque ela já confia ali no clãzinho dela. Porque aquele clã tá ali há anos. Já trabalha com ele, já vai na festa de aniversário, se bobear, foi em chá de bebê de alguém, foi na festa de 15 anos do filho, foi no casamento do Beltrano, vai para a festa de aniversário, vai para o sítio no final de semana, as pessoas viajam juntas. As festas de final de ano numa empresa, dependendo do tamanho da empresa, não é nem festa, vai todo mundo para casa, sei lá, de alguém, de algum diretor, e aí fica todo mundo lá fazendo churrasco. A relação de confiança é diferente, é uma relação que se mistura, uma relação de confiança barra vida pessoal. É diferente. Então, o que eu preciso ter para começar a me inserir ali, para chegar a uma promoção, então, não é só fazer isso, né? É o conjunto de tudo que a gente tem falado aqui. Mas o primeiro ponto é que eu preciso ganhar essa confiança. E eu preciso, para ganhar essa confiança, ter uma competência essencial, que é a capacidade de ser resiliente. E aqui é realmente resiliente. Muita gente que já acompanha a gente nas lives sabe
o quanto eu falo de não ser resiliente e sim ser antifrágil, como a antifragilidade sendo muito mais robusta, na minha opinião, e fazendo muito mais sentido do que a resiliência. Mas nesse caso eu preciso ser resiliente. Por quê? Porque eu vou entrar e a empresa vai estar fechada naquele clã. E eu vou precisar ter a capacidade de aguentar, de suportar esse movimento de que a empresa está fechada entre ela e que eu preciso ir ganhando essa confiança. Então, à medida que eu vou ganhando a confiança, ou seja, o que é ganhar a confiança aqui? É não me meter naquelas conversas, às vezes está tendo naquele clã, e aí você quer se inserir, e aí você força uma barra para ser inserido, e aí isso acaba atrapalhando. Sou eu achando que para eu ser inserido e ser bem visto, sou eu criticar o que está sendo feito, o que foi feito até então apontar erros, apontar defeitos da área, apontar que dessa forma a coisa não vai funcionar. Quando eu começo a fazer esses apontamentos, é aqui que eu tenho um grande problema, porque a empresa se fecha, as pessoas se fecham, elas não se sentem confortáveis em fazer esse movimento. Então, esse é um ponto importante. E a gente tem que levar em consideração que, se eu tenho que passar por esse processo e criar confiança e não criticar as pessoas, né, não criticar os processos e me tornar um aliado estratégico nisso, quanto tempo isso vai levar? Né? Então, como que vai funcionar? Em quanto tempo eu consigo ter esse processo evolutivo para poder realmente sair de um corpo estranho, uma pessoa que não veio não tem a história, né, pregressa da empresa, não tem 10 anos de empresa, não tem 20 anos de empresa. E como é que eu faço isso? Em quanto tempo vai levar para eu criar essa confiança? E aqui o tempo vai ser muito relativo. E por que ele vai ser relativo? Vai depender do quanto você vai estar disposto a identificar oportunidades de melhoria e, a partir dessa identificação de oportunidades de melhoria, montar um discurso alinhado com o que você quer, com o objetivo, né, de conseguir chegar a uma promoção, sem criticar o movimento que está acontecendo. E aí, vamos lá. Entrei numa empresa tradicional. Ludmilla tá lá numa empresa familiar, é tradicional, é pequena, é não sei o quê, e todos os eixos possíveis e imagináveis desse processo. Tô vivendo essa experiência completa aí, né, Ludmilla? O que você tem que fazer ali? Entrando numa empresa dessa, né, eu sei que você já tá ali, já deve estar há algum tempo, o primeiro ponto é, como é que eu olho para toda essa história da empresa e eu consigo achar pontos positivos da empresa. Então, o primeiro ponto, gente, não comecem pé na porta, não comecem chutando o balde, chutando ali a porta da empresa, levantando todos os erros que a empresa tem. O primeiro fator para eu conseguir levar adiante é identificar todos os pontos positivos que a empresa teve até aqui. Então, trazendo todos os pontos positivos fica muito mais fácil, porque na hora de eu montar o meu discurso, eu tenho todo o discurso de enaltecer a empresa, de enaltecer a história que ela construiu. E isso, quando o fundador escuta, quando uma pessoa que tem muito tempo e viu a empresa pequenininha, ela sente um alívio. E eu tô falando isso porque a primeira empresa que eu trabalhei, a primeira mesmo, eu fiquei pouco tempo, era uma empresa pequena de duas amigas. Depois eu fui para uma empresa que foi vendida depois para o grupo Siemens, mas enquanto eu trabalhei lá, né, e a Juliana está aqui, que foi indicada pelo Gildeon, então trabalhou comigo lá na Quintec, a Quintec, ela era uma empresa que não era familiar, mas tinha muitas pessoas dentro dos cargos de gestão, de diretoria, que tinha muito tempo de empresa, que fundaram a empresa, estavam na empresa desde 1985, entraram na empresa, o funcionário 1 trabalhava lá ainda. E aí você imagina, quando eu entrei, a empresa tinha 2.000 funcionários. Então imagina para uma pessoa que entrou na empresa quando a empresa era o fundador com 2 amigos e ele, ou seja, tinha 4 pessoas, e essa pessoa viu a empresa sair de 4 para 2.000. E aí chego eu, Lilian, com a empresa já concebida em 2.000 pessoas e começo a falar que as coisas estão erradas.
eu acabo tendo uma tendência a piorar as coisas para o meu lado. Então, o grande ponto aqui é enaltecer os pontos positivos e trazer para essa pessoa, olha, isso aqui que vocês fizeram é incrível, incrível. Gente, alguém conhece a aplicação IST de feedback? O que acontece? Técnica sanduíche. Técnica sanduíche feedback. Eu sempre começo falando sobre um ponto positivo, depois eu falo de alguns pontos de melhoria e no final eu volto a falar do ponto positivo. Então, a gente vai usar a mesma técnica sanduíche que a gente usa para feedback, só que a gente vai trazer isso para o nosso mundo corporativo para conversar com a nossa gerência, para conversar com o nosso diretor sobre o que a gente identificou de oportunidades de melhoria e, consequentemente, nos enaltecer, tá? Então, já vou ler aí. O que você vai fazer aqui? Primeiro, quais são os pontos positivos? O que você identificou que a empresa trouxe que foi bom e que, por conta da empresa ter feito isso, a empresa está gerando bons resultados. Baseado nisso, quais são os pontos ali? Se a empresa quer continuar perene, esses são os pontos que a gente deve trabalhar. E aí não apontar só como um erro, ou seja, não apontar só como, então a empresa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tipo aquele apontamento não posso falar aqui, do Teco-Teco, gente, vocês sabem de onde eu tô falando, mas a gente no Instagram não pode falar o nome do nome do aplicativo. Então não é ficar apontando para as pessoas o que é que elas fizeram de errado, e sim trazer ali uma oportunidade de melhoria. Você não precisa trazer várias, porque você não vai conseguir gerenciar todas. Escolhe uma, e nessa uma que você escolher, você vai apresentar o que pode ser feito para que a empresa se mantenha com um diferencial competitivo naquela situação de melhoria. E você vai fechar, mais uma vez, elogiando, enaltecendo esse passado. Então, essa que é a técnica sanduíche que a gente fala de feedback para equipes, e a gente vai usar aqui para conseguir ter a nossa aprovação do nosso projeto. Só que aqui tem uma coisa. Lembra que uma das coisas que eu falei muito sobre comportamentos que a diretoria quer, especialmente na live de ontem. O ponto aqui não é você simplesmente pegar e apontar, eu acho que vocês têm que seguir por esse caminho aqui na área tal. Você tem que estar de acordo com executar esse processo. Então, pensa o seguinte, quando eu for sentar com o meu diretor, eu vou estar disposto a fazer esse processo? Se ele falar, legal, então toca aí, eu vou estar disposto a tocar esse processo? Se a resposta é não, então você não vai apresentar esse projeto como uma oportunidade de melhoria. A internet tá ruim, o YouTube hoje tá caindo aqui o tempo inteiro. Depois a gente vê isso. Tô falando com você mesmo. É só para avisar aqui, para ver que tá... Não, tá não. Ah, não, tá quente. Tô tentando ver aqui o que passa. Mas enfim, vamos voltar, né? Porque eu achei que pudesse internet, mas pelo visto é meu computador que tá aqui pedindo um ar-condicionado mais forte nesse verão. E aí, voltando então, se você não está disposto a fazer esse projeto, você vai procurar um projeto no qual você esteja disposto a trabalhar. Por quê? Se você quer chegar, se o seu objetivo nessa conversa, nesse apontamento, é você ser promovido, ou seja, você chegar ao cargo de liderança, e se a gente está falando disso porque lá na semana Sua Carreira no Topo, é exatamente sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que a gente vai tratar na semana. E o aquecimento é para te trazer essas reflexões para que a semana seja produtiva. Então, todo o meu alinhamento aqui tem que ser baseado em levar você para uma promoção. E levar você para uma promoção, você tem que conduzir esse movimento de melhoria, de novos projetos, de transformação daquele negócio. E não apontar para uma outra área fazer. Porque se você só aponta para uma outra área fazer, você, consequentemente, não está tendo o protagonismo, ou seja, você não vai estar à frente do processo. Eu não estou falando aqui de você ser o executor do processo, você não precisa necessariamente ser o operacional do início até o fim, mas você sim precisa ser a pessoa que vai conduzir o processo.
Então, você pode conduzir como equipe, você pode conduzir num primeiro momento sozinho, para mostrar que você tem uma visão diferenciada e que gera resultado com isso. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar aqui, mas a gente vai falar mais nas próximas lives. E aí, baseado, então, nessa técnica sanduíche, o que é importante a gente ter na nossa mente? Tem que ter muito cuidado, a gente não vai conseguir colocar, porque não vai ter entrada. Pois é, tem que ser para amanhã mesmo. O que vai acontecer então? Eu não quero que você acabe criando um sabotador na sua cabeça, que eu vejo muita gente criando, tá? O primeiro sabotador é achar o seguinte: se eu não sou parente de ninguém, então não tenho como crescer numa empresa que não é que é familiar. Ou, eu não tenho como crescer porque eu não sou conhecido de alguém. Eu vim com um processo seletivo, entrei e descobri que a empresa tem um monte de gente com tempo de casa. Logo, eu não vou conseguir chegar numa promoção. Então, a gente acaba, quando a gente acredita nisso, e aí, live de segunda, eu falei muito sobre isso, pena que a live não tá aqui no Instagram, porque eu não consegui entrar no dia no Instagram, então ela não ficou gravada aqui. Quando a gente começa a pensar assim, esse pensamento, ele se consolida, e no momento que ele se consolida em sentimento, aí ferrou tudo, porque aí todo o meu comportamento dentro da empresa é um comportamento já dizendo que eu não vou conseguir. E aí, consequentemente, eu não dou o melhor de mim porque eu não acredito que vai gerar um resultado positivo. Então, a gente tem que ter essa chave aqui do cuidado, para não achar que você não consegue. E a segunda questão aqui, para se manter alerta, pensar de que a empresa não vai aceitar nenhuma mudança. Isso é uma outra questão que eu escuto muito. Mas não adianta eu apresentar porque a empresa não vai aceitar a mudança. Se você já apresentou alguma coisa e a empresa não aceitou, a forma como você conduziu essa conversa foi ruim. E aí, provavelmente, quando você apresentou essa conversa da forma como você estruturou, pareceu para a empresa uma crítica, que é exatamente o que eu falei lá no início. E aí, na hora que a forma de você apresentar uma melhoria para uma empresa tradicional parece uma crítica, consequentemente, a empresa não leva adiante. Ela se sente ofendida porque ela pensa o seguinte: gente, quem é essa pessoa que acabou de entrar querendo criticar uma coisa que a gente fez lá atrás e deu certo? Então, é importante trazer para a empresa que você enaltece, que você parabeniza toda a história da empresa. Só que trazer a empresa até aqui não leva a empresa para o próximo patamar. E se eles te contrataram, o grande objetivo é fazer com que a empresa chegue nesse próximo patamar. Ok? E aí, vamos só ler aqui o que a Fernanda mandou. Vejo que a sua fala é muito pertinente, mas vejo gestores de fora entrando e fazendo isso tudo, mas ficando muito nítido que é técnica. Fazendo o quê, Fernanda? Só para poder eu lembrar aqui o que é exatamente o que você viu que eles estavam fazendo. Não falar que não consegue, se bem fez os seus 100% para tentar. Não, peraí, não falar que não consegue se nem fez os seus 100% para tentar. Sim, esse é o ponto, mas a gente acaba colocando muita desculpa na história. Então, tá, técnica sanduíche. Gente, porque assim, é técnica. Então, a gente precisa ter a capacidade de entender que as técnicas e as estratégias são importantes. 8h30 agora eu vou entrar para falar de LinkedIn. Eu vou analisar 2 perfis do LinkedIn. E tudo que eu vou falar ali é técnica. Eu não vou falar nada que a pessoa vai fazer e que magicamente vai dar resultado. Tem muita estratégia por trás. Carreira, gente, tem muita estratégia. E sabe qual é a diferença entre a pessoa que consegue seguir e crescer e a pessoa que não consegue crescer? A pessoa que tem estratégia para a pessoa que não tem. Porque a pessoa que acaba não tendo uma estratégia, ela acaba ficando à mercê do diretor, à mercê daquele gerente, de você cair numa gerência que ama desenvolver pessoas, cair numa gerência que adora ter a capacidade de ter a equipe crescendo, mas vocês que estão aqui sabem que isso não é real.
A maioria dos casos, na maioria das vezes, quando a gente trabalha numa empresa, a gente vai cair com gestores que ou não estão nem aí, estão mais preocupados com a carreira deles, e ok, não estou aqui para julgar, acho que faz parte também do jogo, ou não estão nem preocupados com a carreira deles, muito menos com a sua. A pessoa já está ali há anos, está doido para se aposentar, que se dane a vida. Então, se é um que se dane a vida, eu preciso ter uma postura que eu faço esse caminho, que eu vire a estrela do negócio, que eu apareça. Então, aparecer, ter ali uma boa, ser notado é importante. E ser notado com uma técnica e estratégia, porque sem técnica e sem estratégia a gente acaba errando. E aí a gente acaba terceirizando, opa, meu gato ali tentando puxar o fio. Pronto, foi. Sem uma técnica, a gente acaba ficando à mercê das pessoas. E o que eu quero falar aqui de provocação, especialmente na Semana Sua Carreira no Topo, que vai acontecer lá do dia 25 ao dia 29 de janeiro, é o que eu mais vou falar. É técnica, é estratégia. Se você quer crescer, você precisa ter essa técnica com você. Precisa ter uma estratégia por trás. Não depender tanto do outro. Fazer com que você siga esse caminho, tá? Então, hoje, o grande objetivo era falar disso. Então, tem que seguir essa técnica, gente, que eu falei para vocês, a técnica sanduíche, todo esse pensamento de trazer pontos positivos, depois trazer os pontos de melhoria, tá disposto a tocar esse projeto de melhoria por você. Tudo isso é importante para vocês aplicarem. Pode ser numa empresa tradicional, inclusive nas não tradicionais. Pode ser também numa empresa não familiar. Mas quando eu falo de uma empresa tradicional, quando eu falo de uma empresa familiar, aí o bicho pega, porque aqui é bem mais crítico. Mas se você não está nesses casos, fica tranquilo. Você pode conseguir fazer isso nas outras empresas, porque vai dar sucesso para você também. Só que aqui é crítico. Então aqui você tem que fazer dessa forma. Se não for feito dessa forma, a chance de dar errado é muito maior. E numa empresa que tem mais flexibilidade, fazer isso daqui pode te ajudar a potencializar. Mas só que se você não fizer, tem outros caminhos que vão fazer para você chegar. Pessoal, qual é a hashtag de hoje? Vamos lá, vamos sugestões de hashtag para o nosso PDF de amanhã. E aí, lembrando que para ter acesso ao PDF, você precisa estar inscrito na Semana Sua Carreira no Topo. Amanhã eu mando um e-mail e aí nesse e-mail vocês recebem o PDF vem bloqueado. Para desbloquear, vocês vão colocar a hashtag que a gente vai definir agora como senha. Então, eu quero ouvir aí de vocês sugestões de senha. Enquanto, porque tem um delay entre vocês mandarem e começar a aparecer para mim, eu quero trazer, então, não entrou? Ué, que estranho. Eu vou até olhar, Ludmilla, porque de repente foi porque eu coloquei um se esforçar com cedilha. Será que é isso? Deveria ter colocado com C só? Pode ser isso, hein? Carol, atualmente estou em vários setores. Acabei criando novas coisas e enviando para a supervisão fazer a análise se está tudo ok ou não. Ah, Ludmilla, me manda um e-mail mesmo. Ah, a dela entrou. Então, ó, de repente, Ludmilla, escreve aí, Fernanda, qual foi o que você colocou a hashtag, porque se eu só falar aqui, talvez não fique tão claro, que aí a Ludmilla já tenta lá. É, exatamente, tem que ter o cedilha. Então, ó, vê aí, de repente foi isso, Ludmilla. Amanhã a gente vai falar. Amanhã, gente, informações importantes. Eu vou responder, pode deixar. Tranquilo, quando aqui eu vi seus áudios também. Eu vou ouvir e aí eu te respondo os dois. Nosso tema de amanhã, lembrem, amanhã não é de noite. Amanhã a gente vai fazer às 8h08 da manhã, que era sempre o nosso horário da manhã. Então, amanhã é 8h08 da manhã e o nosso tema de amanhã é como criar oportunidades para ser visto no mercado de trabalho. Então, amanhã eu vou falar muito sobre visibilidade, gente. Vai ser bem bacana, tá? Para fazer a inscrição, Dalva, o link está na bio. Então, entrando lá na bio, você vai ver Semana Sua Carreira no Topo. É só você pegar e clicar lá, que aí você vai fazer as inscrições. E às 8h30, então daqui a pouquinho, a gente volta para fazer a análise do LinkedIn. Vamos lá, gente. Qual é a Fernanda aqui? A Fernanda sempre trazendo as sugestões de hashtag de aula. Enfrenta. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ontem foi chega de desculpas também como opção. Então, vamos lá.
Resiliência é uma boa. Falei hoje de resiliência, né? Acho que. O que vocês acham, pessoal? Continuem falando aí. Até já, pessoal.